A tempestade Aleluia. nunca será maior que a Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida de forma poderosa nessa manhã de sábado. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração através deste louvor, amém? Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, porque o teu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém. de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai Aleluia. Você não vai parar. É só o começo da sua jornada com Cristo. Bom dia, irmã Cláudia. Que Deus te abençoe. Medita neste louvor em nome de Jesus. Não abandone o barco, Ó, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. não abandone o barco. Porque o teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém De novo. e vai ressuscitar os sonhos de alguém. Aleluia. Aleluia. É sim você que Deus vai usar nessa geração para levantar uma multidão de pessoas. Ainda que você pense que não, tem muita gente te olhando, tem muita gente te observando. As pessoas estão olhando o brilho de Deus em tua vida para que possam prosseguir na caminhada. Então não pare. Glória a Deus. Você não vai parar. Sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Aleluia. Essa é a palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida nessa manhã. Você não vai parar. Ainda que haja intempéries na jornada, ainda que muitos não acreditam naquilo que o Senhor lançou ao teu coração, você acreditar é o suficiente. Só você para a tua chamada, só você para o propósito de Deus na sua vida. Eu preciso te dizer nessa manhã que o Senhor, Ele é aquele que almeja concretizar na sua vida coisas maiores do que você possa imaginar. E eu quero começar nessa manhã deixando uma meditação para nós na palavra do Senhor, que se encontra em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, que diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Aleluia! Mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas
que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, aleluia, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e o Senhor está fazendo coisa nova. Precisamos clamar a Deus para que Ele alinhe o nosso coração para tudo que Ele está fazendo neste novo tempo. Precisamos pedir discernimento ao Senhor para que nós sejamos participantes das maravilhas que estão para vir sobre a face da terra. Ontem eu vi um texto no qual fazia menção de pessoas que estavam olhando para as mídias sociais, para os informativos, para os jornais, e ao tempo que ela se propunha a olhar para a televisão, ela dizia: estamos perdidos. Mas no mesmo modo tinha alguém firmado na palavra de Deus, lendo as escrituras e dizendo: estamos salvos. A palavra do Senhor vai dizer que Deus vai fazendo na nossa vida de forma abundante até ser dia perfeito. Eu preciso te dizer nessa manhã que aquele que começou a boa obra na sua vida é poderoso para concretizá-la. Aleluia! Deus está fazendo, Deus está trabalhando, e aquele que começou é fiel para dar continuidade. Então ouça aí mais um trechinho desse louvor te dizendo nessa manhã: não abandone o barco. Sabe o que Deus falou comigo? Laíse, empresta o barco, porque quem vai pregar, quem vai fazer, quem vai falar sou eu. Enquanto isso, convide mais alguém para estar conosco nessa manhã. Oh, eu sinto a glória do nosso Salvador neste dia. Aleluia! Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas e traz renovo sobre nós. Receba força nessa manhã. Receba alegria. Deus é que te capacita para prosseguir de forma sábia, prudente e assertiva. Deus é Deus e não é homem para mentir. Deus é Deus e não é forjado em aparência para não fazer cumprir aquilo que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Aleluia! É só o começo, amada do Senhor. É só o começo, querido. Ó, você não vai. Meu Deus! O que falam de você não define quem você é de fato. Deus conhece o teu coração. Deus conhece os desejos da tua alma. Não desista. Continue santificando no Senhor. Continue olhando para o Salvador. Ainda que ao teu redor as coisas aparentemente não estão cooperando, Deus continua controlando o barco. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero aqui convidar a nossa querida missionária Tassiane, que aceitou o convite neste dia para estar conosco, trazendo a palavra de Deus. Convide alguém para estar conosco, compartilhe essa live, seja instrumento de Deus para que outras vidas também possam ouvir a palavra do Senhor. Coisas do dia a dia que, olhando superficialmente, são insignificantes, mas são as mínimas coisas, às vezes a desprezível diante dos nossos olhos, é que fará diferença na nossa vida, é que trará um leque de novidade, é que nos abrirá porta de bênção, é que nos fará ter acesso. Coisas mínimas, detalhes, coisas do dia a dia. Estamos na terceira série desse propósito, para que possamos em Deus aprender e prosseguir. Glória ao Rei da Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Já estou aqui convidando a nossa irmã Tassiane. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Fique conosco, Deus tem uma palavra ao seu coração nessa manhã. Como é que está aí? Está tudo bem? Está acontecendo bem? Você está me ouvindo bem?
Estou aguardando a nossa irmã Tatiane aceitar o convite. Glória a Deus, me responda aí. Ei! Aleluia. A paz do Senhor, minha querida. A paz do Senhor, bom dia, preciosa. Bom dia. Eu louvo a Deus por você estar conosco nessa manhã, tendo em vista que foi o próprio Cristo que colocou no meu coração esse desejo, sabendo que você é um instrumento de Deus, sabendo que você é uma mulher separada, uma Glória a mulher que se voltou de fato a cumprir o chamado do Senhor. Seja bem-vinda, tenha liberdade no Espírito Santo de Deus, que nós estamos aqui com o coração sedento para aprender mais da parte do Senhor. Eu não sei as irmãs, mas eu tenho aprendido muito com essas lives e tenho me esforçado um pouco mais para cumprir aquilo que está sendo mencionado, e isso está trazendo gozo e satisfação para a minha vida. Fica na liberdade, em nome de Jesus. Amém. Eu também queria cumprimentar, né, a todos que estão aqui com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão conseguindo me ouvir? Glória a Deus. Você está me ouvindo, irmã Laís? Estou, eu acabei de fazer essa pergunta, que eles colocaram que estavam. Agora vamos ver se estão te ouvindo também. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, né, que me foi dada. Para mim, irmã Laís, eu não teria palavras para poder dizer, né, o quanto eu sou grata, né? Grata ao Senhor por essa oportunidade, grata ao Senhor por falar do Senhor mais uma vez, do nosso amado, porque Ele é fiel e Ele tem feito grandes coisas no nosso meio, né? Tem trabalhado em nosso coração. E para mim é um privilégio muito grande, uma grande honra poder participar desse lindo propósito, desse lindo projeto, que eu tenho certeza que veio direto do coração do Senhor, né, para nossas vidas. Como você mesmo disse, nós já podemos aprender grandes coisas, né, da parte do Senhor. E para não ficar só nas minhas palavras, eu queria compartilhar com vocês no livro de Marcos, uns versos da palavra do Senhor que o Senhor falou comigo nesta madrugada, que está no livro de Marcos, no capítulo 4, que diz assim, no verso 2, ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alguns versos mais adiante, no verso 20, diz assim, outras pessoas são como a semente lançada em terra boa, em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-no e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, irmã Laís. Eu tenho alguns dias que eu tenho meditado na palavra do Senhor, pedindo ser uma revelação desta palavra para esse dia. Meu coração estava muito ansioso para esse dia que é tão especial para o Senhor e para cada uma de nós. E eu falando com o Senhor, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir o Senhor falando conosco, não só com as Tuas filhas, porque eu também quero ouvir a gloriosa palavra. E o Senhor começou a falar comigo sobre a palavra dele quando é lançada em terra boa. Quando a palavra dele é lançada em uma terra fértil.
E nessa madrugada o Senhor começou a falar ao meu coração de alguns exemplos, já vinha falando sobre alguns exemplos de algumas mulheres da palavra do Senhor. E ele começou a dizer para mim, essas mulheres que nós vamos citar aqui nessa manhã, essas mulheres, elas deixaram que o seu coração fosse uma terra fértil. Elas entregaram o coração diante do Senhor, em quebrantamento, debaixo de oração, embaixo de muito temor, para que o Senhor falasse, para que ali fosse ter muitos frutos. E o Senhor começou a falar comigo essa madrugada sobre essa terra fértil. Antes da gente discorrer alguns outros versos, essa palavra que diz que, em alguns momentos, as sementes foram plantadas em lugares áridos, em terras que não eram profundas. Aí eu comecei a perguntar ao Senhor o porquê. Que ali, quando a semente foi lançada naquela terra, onde ela era uma superfície, não era uma terra profunda, eles não colocaram, não foi semeado, não foi plantado uma terra profunda. Aí eu comecei a perguntar ao Senhor, o Senhor disse que ali, quando ela foi plantada, ali começa a criar raízes. Eu achei tão interessante que aquelas que estão plantadas no Senhor, enraizadas no Senhor, algo vai sendo frutificado. Normalmente, é algo da parte do Senhor para nós que, visivelmente, nós não vemos as raízes. Nós vemos as folhas, nós vemos os frutos, mas nós não vemos as raízes. E se eu creio que a raiz estando muito profunda no Senhor, a semente foi plantada no profundo, as raízes foram profundas, há uma boa semente. Pode ser que essa plantação, essa árvore demore a germinar, demore a crescer, demore que os seus troncos venham a se fortalecer. Mas as raízes estão estancadas em Deus. Nós estamos enraizados em Deus. E eu comecei a falar com o Senhor. Aqui diz uma parte, que parte dela, ela caiu em terreno pedregoso, que não havia muita terra. E ali logo brotou, porque a terra não era tão profunda. Aí o Senhor começou a dizer ao meu coração que tem terras do nosso coração que muitas das vezes está como esse solo pedregoso. Ou também como as rochas que estão endurecidos, os corações que estão tão duros, que o Senhor lança sementes, que o Senhor fala conosco, o Senhor ministra conosco pela madrugada, o Senhor nos revela um sonho, o Senhor usa de um profeta, o Senhor fala conosco através da palavra, que não tem coisa melhor do que a própria palavra dele. Eu creio que todas aqui, se nós abrirmos e perguntarmos ao Senhor, não fala comigo. Aqui está a boca do Senhor, é a palavra. Então, assim, eu comecei a entender que esse solo que está rochoso, que está sobre as rochas, e quando é lançado a semente ali, aquela semente é sufocada e ela não é germinada. Por quê? O coração está tão fechado, está tão endurecido, que não deixa o Senhor completar a obra. O coração está tão fechado, tão endurecido, que não deixa o Senhor fazer aquilo que ela tanto pede. Porque nós oramos, nós pedimos ao Senhor, falamos com o Senhor, Senhor faz, Senhor eis-me aqui, Senhor ministra no meu coração, faz a obra na minha casa, na minha família, no meu dia a dia. Mas só que o coração está tão endurecido que não consegue ali, não consegue germinar a palavra do Senhor. E eu já vou começando a dizer que isso aconteceu comigo. Algum tempo atrás, isso aconteceu na minha vida. Como nós estamos discorrendo de coisas que é do dia a dia, né? Esse é um tema muito forte, porque nós estamos vivendo isso mais do que nunca, né? Coisas cotidianas, coisas diárias. E eu comecei a entender que teve um tempo na minha vida que eu achava que o meu coração estava quebrantado. Interessante, irmã Laís, que teve uma vez que o Senhor falou assim, filha, o teu coração está tão duro. Aí eu falei assim, não, Senhor. Eu mesmo recusei. Falei assim, não, Senhor.
Senhor, quando eu estou na tua presença, eu clamo. Quando eu estou na tua presença, eu choro. Meu coração está quebrantado. O Senhor falou, não, filho, o coração do homem é enganoso. O seu coração está endurecido. E eu estava pedindo para que o Senhor fizesse, mas o meu coração estava fechado para que o Senhor completasse a obra. E eu não conseguia entender o trabalhar do Senhor. Eu não conseguia entender o porquê que o Senhor não completava a obra dentro de mim. Eu não conseguia, mas porque meu coração estava completamente cauterizado. E eu achava que muitas das vezes o superficial que eu vivia com o Senhor era o bastante. Mas o Senhor disse para nós nessa manhã, Ele quer coisas profundas, Ele quer raízes profundas nele. Ele quer coisas profundas nele, Ele quer que nós sejamos enraizados, mesmo que a superfície ali não tenha tantas folhas bonitas, mesmo que a superfície a gente não consegue ver folhas, frutos, mas que as suas raízes estejam estancadas em Deus. Aleluia. E o Senhor disse para mim que nós vamos ser plantadas no Senhor, que vamos ser enraizadas no Senhor, porque quando nós estamos enraizados no Senhor, haverá fruto, haverá estação própria, o tempo certo, que haverá fruto, irmã Laís. Aí o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre algumas mulheres. E o Senhor começou a ministrar que elas também trazem para o nosso cotidiano de hoje. Porque essas mulheres viveram num tempo muito difícil, mas conseguiram... como que eu vou poder te explicar? Conseguiram mostrar para nós no dia de hoje o que nós podemos fazer, quando o Senhor está na nossa vida, quando nós estamos enraigados em Deus, como que nós podemos agir de algumas formas, né? Eu vou dizer aqui que o Senhor nos disse, estratégias. Essas mulheres vão nos ensinar, irmã Laís, estratégias do céu. A própria palavra do Senhor tem todas as respostas que nós precisamos, né? E o Senhor começou a falar comigo lá em Ruth, né? Como todos, eu vou falar de algumas mulheres, e eu sei que o Senhor vai ministrar o nosso coração, porque quando o Senhor foi falando comigo sobre elas, Ele foi falando ao meu coração sobre a minha vida. E eu creio que o Senhor também vai tocar no coração de cada uma de nós nessa manhã, para mostrar que nós somos também como elas, né? Como Ruth. Ruth era uma mulher moabita, num lugar estrangeiro. Ela estava já numa terra... ali junto com a sua família, ela perdeu o esposo, perdeu a sua família e ficou somente ela. Eu estou sendo um pouco mais rápida para não perder muito tempo. E Ruth ficou somente ela e mais a sua sogra, né? Ela não tinha filhos, ela não tinha mais o esposo, ela estava sozinha. E a sua sogra voltaria para Belém, voltaria para a sua terra. Só que eu achei tão interessante que Ruth, ela tem uma vida toda pela frente. Ruth, ela tem todo um cenário para viver em outro lugar. Mas ali, eu lembro que Noemi disse para ela, para que ela fosse embora depois que o filho dela morreu, que o esposo de Ruth morreu. Noemi disse, Ruth, vai embora, você e Orfa, vai para sua casa, para os seus parentes, para os seus pais. Vai se casar novamente, vai ter filhos, vai ter sua vida, você é tão jovem. E ela, naquele momento, ela negou, ela falou, não, eu não vou te deixar. Aonde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Eu achei tão interessante, porque ela poderia ter escolhido, irmã Laís, ela poderia ter escolhido voltar para a sua cidade, para as suas origens. Mas Ruth já estava enraizada no Senhor. Eu penso que Ruth, quando estava ali já com a família dela, com a nova família, com o esposo, com Noemi, ali foi plantada uma semente. Ali foi plantado algo do Senhor na vida dela. E diz que se ela fosse olhar para a dificuldade dela, ela não poderia voltar para Belém, porque ali ela seria uma pessoa rejeitada pela sociedade, por ela ser uma pessoa estrangeira, por ser uma pessoa que de distintas crenças. Mas Ruth ali naquele momento ela disse, não, eu não vou deixar. Eu vou junto contigo, aonde você for, mesmo que eu padeça.
Eu fico ali pensando que Ruth, ela foi tão companheira, ela foi uma mulher tão amiga, que às vezes nós temos que trazer isso para o nosso meio, para o nosso dia a dia. Porque às vezes, irmã Laís, acontece alguma coisa conosco e nós abandonamos aquele que nós amamos. Às vezes algo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, que o Senhor ministrou ao meu coração, que alguma situação que desagrada a nós, alguma situação que nos deixa ficar entristecidos, nós abandonamos. Quantas pessoas que entraram na nossa vida e por alguma situação nos deixou? Teve um dia que eu perguntei ao Senhor, eu falei assim, Senhor, por que o Senhor já trouxe tantas pessoas para eu cuidar, para eu amar, e hoje eu estou só? Sabe o que o Senhor disse para mim, irmã Laís? Tu tem um propósito, tu tem um tempo. Porque quando o Senhor faz aquela obra, completa aquela obra, o Senhor leva para voar. Aleluia. Mas nós temos que estar ali, independente da situação. Ruth, ela poderia dizer assim, não, eu vou viver a minha vida. Eu tenho a minha vida para viver. E assim, a Noemi também disse, né? A Noemi falou, vá. E órfão decidiu, mesmo chorando, sofrendo, decidiu voltar para casa. Mas Ruth não, Ruth disse não. Mesmo que eu padeça, mesmo que eu entristeça, eu não vou abandoná-la. E eu sei que o Senhor vai cuidar de nós. E assim foi, né, na vida de Ruth, na vida também de Noemi, porque através da vida de Ruth, Noemi foi cuidada, né? Ela veio Boaz, cuidou delas, né? Ela se casou, teve uma nova família. O que é isso? O Senhor honrou o companheirismo dela. O Senhor honrou a amizade que ela tinha. E o Senhor falou ao meu coração, hoje o Senhor clama, o Senhor nos chama hoje para que viemos ser mais companheiras uma das outras. Para que viemos ser mais próximas, para que viemos ser mais amigas. Hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, irmã Laís, aquele verso da palavra do Senhor que diz assim, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Nós temos que levar aquilo à risca. Por quê? Hoje é um tempo muito difícil, nós temos que estar ali, uma com a outra, lutando, orando, buscando o Senhor juntas. Eu sempre digo ali, junto com as irmãs ali do ciclo de oração, eu falo, irmãs, nós sozinhas, nós não vamos conseguir. Sozinhas nós não vamos vencer. Mas eu creio que nós de mão dadas, nós vamos conseguir ir marchando. Eu creio que nós estivermos todas aliançadas em Deus, nós vamos vencer. Então o Senhor nos chama hoje para que venhamos ser amigas de verdade. Pagar o preço, um preço de amor do Senhor, aquilo que Ele nos deu. Com a nossa companheira, com a nossa amiga, com a nossa irmã. Quantas irmãs ali sentadas no nosso banco da igreja, ali está às vezes passando uma dificuldade, nós cruzamos os nossos braços e nós nos calamos, irmã Laís. Vemos a pessoa sofrendo, mas nós nos calamos. Porque não, a minha vida está tão difícil, eu não vou ajudar ninguém. E o Senhor diz para nós hoje que Ele honrou Ruth. Ele honrou o compromisso que Ruth fez. Ruth poderia até ter padecido, não tido um esposo, ter passado por dificuldades, olhando para humanamente falando. Mas Ruth não. O Senhor, Ele foi com ela. O Senhor foi fiel com ela e honrou. E tem um verso que diz que até Boaz falou. Tem um verso que eu estava lendo que Boaz ainda até disse para ela como ela é virtuosa, que a fama dela se espalhava pelo companheirismo, porque ela estava fazendo pela sogra. Isso é muito maravilhoso, né? Então, assim, não ser só amiga, né, da sogra também, né, irmã Laís? Né? Ela foi muito amiga da sogra, né? E louvado seja Deus pelas nossas sogras, né? Elas são bênção do Senhor na nossa vida. E Deus foi benevolente com Ruth, né? Louvado seja Deus. Então, que nesses dias que nós estamos vivendo, que isso é uma coisa cotidiana, né? Isso é algo que nós estamos vivendo diariamente, né? No tempo que nós estamos vivendo, um tempo de crise, no caos que nós estamos vivendo, nós precisamos de estar aliançadas umas às outras. E eu creio, irmã Laís, se nós estivermos unidas, nós vamos vencer. Nós vamos romper o céu em nome de Jesus, né? E também nós vamos falar sobre Esther. O Senhor colocou meu coração sobre Esther. Esther era uma mulher muito corajosa. Louvado seja Deus.
O Senhor colocou no meu coração sobre a beleza de Esther. Esther é uma menina judia, uma menina que não tinha nada para dar certo. Era alguém que ninguém escolheria. Era Esther, porque ela não tinha família, era órfã, era judia, no meio de um exílio, no meio de um cativeiro. Mas ela tinha uma beleza diferente. Aleluia. E eu começo a entender que Esther, Laís, Esther, ela poderia ter uma beleza física, como diz a palavra. Que ali ela foi a das melhores e mais bonitas das mulheres. Mas ali eu acho que o que chamou a atenção era o que estava dentro dela. Aleluia. Eu começo a entender que Esther era uma pessoa não só diferenciada, só no aspecto físico, mas também no aspecto interior. Ela era uma pessoa escolhida por Deus para estar ali. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração que quando Esther foi chamada para estar ali, se preparando para aquele tempo, para ser escolhida entre elas e outras mulheres que estavam ali, a gente pode compreender que haveria muitas e muitas mulheres belas, né? Naquele cenário, naquele harém, tinha muitas mulheres maravilhosas, com muitos dotes, né? Com muitas qualidades. Mas o Senhor tinha um propósito com a Esther. Ela não precisava ser igual a ninguém. Aleluia. Ela tinha que ser exatamente ela. O Senhor chamou exatamente ela. E o Senhor tem falado comigo tremendamente sobre isso, Laís. Que o Senhor não nos chama como o outro. O Senhor nos chama exatamente como nós somos, para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Ele pega nós num cenário que está improvável, numa realidade difícil. Ele pega nós na onde ninguém queria escolher. Se fosse olhar para a nossa realidade, quem escolheria a irmã Tassiane? Ninguém, irmã Laís. Ninguém. Ninguém passaria por mim e escolheria. Mas o dono da graça, o Todo-Poderoso, me escolheu. Esther, irmã Laís, Esther, ela foi escolhida pelo próprio Deus. Ali nós estamos vendo aqui na palavra do Senhor dizendo que ela foi escolhida a mais bela, a mais bonita. Mas eu consigo compreender que ali haveria mulheres muito melhores do que ela, com muitos mais adjetivos do que ela. E vou te dizer uma coisa, mas tem mulheres aqui que pensam: ah, Senhor, tem muitas melhores do que eu, tem muitas que conhecem mais do que eu, tem muitas mais belas do que eu. Eu sinto Deus falando isso, mas aqui tem mulheres dizendo: Senhor, tem muito mais mulheres aqui, mais bonitas, mais belas, mais experientes, mais maduras, mais sábias do que eu. Aleluia. Mas o Senhor te diz nessa manhã: eu escolhi foi você. Eu escolhi foi você para fazer essa obra. Eu escolhi foi você para estar nessa família. Eu escolhi exatamente você. Você não tem que ser diferente, é você. Porque se eu tiver que mudar, é eu que vou mudar, diz o Senhor para nós. Se eu tiver que trabalhar, sou eu quem vou fazer. Aleluia. Esther no meio de um cenário completamente desfavorável, completamente difícil. Ela foi escolhida pelo próprio Deus. Aleluia. Ali foi só uma palavra que eles disseram, que ela foi escolhida pelo rei. Mas eu vou te dizer, eu tenho convicção que ela foi escolhida pelo Deus Todo-Poderoso. Ela era uma menina que não tinha nada. Uma menina que ninguém olhava para ela e dava nada. Ela tinha um futuro desenganado. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor era fiel. Oh, aleluia. O Senhor é fiel. O Senhor escolhe quem ninguém escolheria. O Senhor faz coisas que nós não podemos fazer. Aleluia. Ele é fiel. E o Senhor colocou aquela mulher naquele lugar. Escolheu ela para estar ali. E diz que o rei disse que não havia outra mulher mais bela do que ela. Não havia outra pessoa melhor do que ela.
Porque o Senhor sabe exatamente quem é você. Ele te chamou exatamente a irmã Laís, a irmã Tassiane e as amadas aqui nessa manhã. Porque é exatamente você que eu escolhi para essa obra. É exatamente você que eu escolhi para esse tempo. Aleluia. E ali ele colocou ela dentro daquele reino. O Senhor colocou ela ali. E eu falo que ela é uma mulher tão corajosa, tão sábia, que ela conquistou o coração do rei, o favor de Deus naquele lugar. E algumas queridas aqui vão entender que ali houve um decreto, um edito, para que matasse todo aquele povo, todos os judeus, exterminasse aquela terra, e o rei foi lá e assinou. Aí o seu tio ali, o Mardoqueu, falou para ela, você vai lá e intercede em nosso favor. A única pessoa que pode fazer algo por nós é você. Você vai lá e intercede. Que Deus vai nos ajudar. E naquele momento ela se amedrontou. Por quê? Isso é comum. É nosso. É do ser humano. É nosso no dia a dia, mas tem situações que nós enfrentamos que nós perguntamos ao Senhor, ah, Senhor, eu não vou conseguir. Ah, Senhor, eu não vou conseguir fazer isso. Senhor, me ajuda, porque eu sozinha eu não vou suportar. Eu vou morrer, Senhor. Senhor, olha a situação que eu estou vivendo no dia de hoje, Senhor. Olha esta prova. E mais, tem coisas na nossa vida que nós passamos, que nós falamos com Deus. Senhor, essa prova aqui hoje, agora, essa aqui, Senhor, eu vou morrer. Você enfrentou uma batalha ali ontem, o Senhor te deu vitória. Mas essa de hoje aqui, Senhor, ó, Senhor, eu não vou dar conta não, eu tô com medo. Aleluia. Senhor, eu não vou suportar essa batalha, Senhor. Se o Senhor não for na minha frente, eu não vou conseguir. Aleluia. Mas ali, Deus foi tão fiel com ela, o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor guerreou na frente dela. O Senhor foi na frente dela. E ela disse que ali ela sentiu tanto medo. Mas Mardoqueu disse para ela. Mardoqueu disse, eu preciso somente que você vá. É a única pessoa que pode nos salvar. A única pessoa que pode nos ajudar a interceder em nosso favor é você. E ela pegou e disse, então vocês jejuem, vocês orem, busquem a face de Deus. Proclamem um jejum por toda a cidade. Mas eu vou. Mas se eu tiver que morrer, eu morrerei. Aleluia. Isso é muito forte. Oh, aleluia. Se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu não vou me parar. Eu não vou calar a minha voz. Isso é para nós nesse dia. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu não vou parar de lutar pela minha casa. O Senhor diz para nós nesse dia, hoje Ele nos dá estratégia. Hoje Ele nos dá ensinamento. Ouça o que o Espírito diz, aleluia. Hoje o Senhor diz para nós, mesmo que nós morremos, eu não vou calar a minha voz, eu não vou parar de clamar. Porque a tua casa, a tua família, os teus, eles dependem de ti. Aquele povo, irmã Laís, dependia daquela mulher. Nós sabemos que ela, por si só, sozinha, ela não faria nada. Mas se o Senhor entrasse com ela, se o Senhor fosse com ela, ela venceria e todo aquele povo seria salvo. Precisava que ela intercedesse. O Senhor diz para você, precisa que você abra a tua boca e interceda. Precisa que você se levanta desse chão e interceda. Precisa hoje que você levante pela tua casa e marche. E marche como um bom soldado de Cristo dentro da tua casa e não se cale. São muitas opressões, irmã Laís, que nós estamos enfrentando. Satanás tem trabalhado constantemente para entrar na nossa mente, para entrar nos nossos lares, trazer contenda, divisões na nossa família. Mas o Senhor diz que Ele quer, depende somente de nós, para que nós não nos calamos. Ali aquela mulher, ela se encheu de graça. Ela se encheu do revestimento da glória, do poder do Senhor. O Senhor diz hoje, reveste da tua armadura. Reveste da armadura de poder, da armadura do Senhor. Porque é eu quem vou guerrear, é eu quem vou fazer. Eu quem faço, aleluia. Só abre a tua boca, só interceda pela madrugada.
Vai nos teus filhos e abençoa eles. Mesmo que a situação esteja contrária, vai lá e ministra sobre o teu esposo. Mesmo que a situação seja difícil, o Senhor quer que você se levante. Mesmo que a tua casa esteja caída, isso tem endereço, irmã Laís. Mesmo que a tua casa esteja caída, você não vai se calar. Comece a marchar dentro da tua casa. Impõe as mãos sobre o teu lar e diz: não, Senhor. Aqui quem comanda essa casa é o Senhor. Aleluia. E aquela mulher, ela não se calou. Ela disse: proclamem um jejum. Aleluia. Proclamem um jejum, porque eu vou. E o Senhor vai comigo. Mas se eu morrerei, se eu morrerei, o Senhor vai estar comigo. Eu creio que eu não vou padecer, porque o Senhor vai estar comigo. É uma confiança, é uma coragem. Ela se encheu de fé. Aleluia. E ali o Senhor deu vitória àquele povo, irmã Laís. O Senhor deu vitória àquele povo pela intercessão daquela mulher. Quando ela chegou naquele palácio, como muitos sabem, ela com medo. Eu creio que ainda ela estava até com medo, que ali ela poderia morrer. Se o rei não entregasse o cetro, não abaixasse para ela, ela poderia morrer ali. Mas não, o Senhor deu favor sobre a vida dela. E o rei ali se encheu de compaixão pela vida dela. Aleluia. O Senhor se compadece de nós. Aleluia. E você não vai morrer nessa batalha, porque é o Senhor quem te levantou. O Senhor quem te levantou para guerrear dentro da sua casa. Aleluia. Glória. Oh, louvado seja o Senhor. E o Senhor me disse que o Senhor quer chamar hoje mulheres corajosas, revestidas de coragem, de fé, de força, para enfrentar os dia a dia, para enfrentar as batalhas dos nossos dias. Os dias são maus, irmã Laís. Os dias são maus dentro da nossa casa. Os dias são maus lá fora. Lá fora, a mídia quer distorcer a palavra do Senhor. A mídia lá fora, as coisas lá fora quer distorcer aquilo que o Senhor tem plantado na nossa casa, na cabeça dos nossos filhos. Mas o Senhor nos chamou como mulheres corajosas, como mulheres revestidas de autoridade, como mulheres revestidas de poder. Aleluia, porque Ele é fiel na nossa vida. Aleluia. E o Senhor me disse mais sobre Ana. Oh, aleluia. O Senhor foi falando no meu coração que nesse dia, irmã Laís, tem mulheres do cotidiano, do dia a dia, que estão como essas mulheres aqui, mas que todas venceram pelo poder do Senhor. Aleluia. A Ana era uma mulher ali no meio também de uma situação tão complicada, de uma situação tão difícil. O Senhor falou para mim que Ana era uma mulher intercessora. Aleluia. Uma mulher de oração. Oh, glória a Deus. O Senhor diz que nesses dias de hoje, Ele tem chamado nós como mulheres de oração dentro do nosso lar. Não só lá na igreja, no templo, lá fora, para as pessoas. Não, Laís, não. Não aquelas mulheres que somente intercedem lá na casa do irmão por uma cura, por um milagre, por uma libertação. O Senhor tem chamado mulheres na oração dentro da sua casa. Aleluia. E eu vou dar um breve testemunho para as irmãs. Mas eu servi ao Senhor por tanto tempo. Eu sirvo ao Senhor por muitos anos. Mas eu conseguia compreender que a oração era uma coisa importante, tinha um poder, tinha uma autoridade, servindo ao Senhor. Com toda a sabedoria que nós temos da palavra do Senhor. Mas um dia, eu comecei a entender que a minha vida era tão vazia, que eu orava na igreja, eu buscava o Senhor me visitava, o Senhor revelava para mim os mistérios, a palavra dele. Mas eu saía de lá praticamente do jeito que eu entrava. E eu falava, não tá certo, porque o Senhor, quando Ele chega, Ele tem que mudar algo. O Senhor, quando Ele está na nossa vida, algo tem que ser mudado, não pode permanecer do mesmo jeito. E eu comecei a entender, tinha vezes que eu falava assim, eu quero dormir na igreja. Quando eu era jovem, quando eu estava no começo da fé, eu tinha vontade de tanto estar na igreja, que eu sentia tanta paz, tanta paz. Eu falo isso para vocês com muito temor e muita alegria da parte do Senhor. Porque eu ia para a igreja
Eu achava que lá era o meu lugar de descanso, lá era o meu lugar de refrigério, a minha paz. Porque é a presença do Senhor. A presença do Senhor faz isso conosco. Mas quando eu chegava na minha casa, eu fazia a minha oração e ficava 2, 3, 4, até uma semana sem orar. E falava com o Senhor em pensamento, orava nos lugares e falava, o Senhor está comigo, eu sou serva do Senhor, o Senhor está falando conosco aqui nessa manhã. Que eu declarava, eu sou serva do Senhor, eu faço todas as coisas, eu obedeço a palavra. Mas vou te dizer uma coisa, irmã Laís, eu não era uma mulher de oração. Eu não era uma mulher que intercedia pela minha casa. Eu falava com a minha boca que eu cria, que eu acreditava no Senhor, mas eu não acreditava verdadeiramente. Eu falava para o Senhor que eu servia a Ele, mas eu não conhecia o Senhor na intimidade. Eu não conhecia o Senhor lá no meu quarto. Eu conhecia de falar do Senhor. Eu conhecia lá na igreja dos irmãos testemunhar das obras do Senhor. O Senhor falando que falava com um, falava com o outro. Dos mistérios do Senhor eu não compreendia. Eu achava tão bonita aquilo. Quando o Senhor usava de um profeta, eu ficava pensando, Senhor, mas como que é isso, Senhor, que o Senhor fala com o teu povo assim? Eu ficava pensando, sabe, Laís, eu questionava o Senhor. E por quê, Senhor? Eu vou todo dia na igreja, eu vou na oração, eu vou na consagração. Isso é coisas que nós vivemos no nosso dia, ainda mais no dia de hoje. Aí o Senhor começou a falar no meu coração, Laís. Eu vou preparar um tempo para que você entenda que eu não quero você na superfície. Eu vou preparar um tempo que eu não quero ver você mais do jeito que você vive. Porque eu indagava o Senhor, eu saí da igreja vazia. Porque eu não conhecia o Deus que eu clamava. Eu não conhecia o Deus que eu falava, o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, irmã Laís, dessa palavra aqui, ó, ele é verdadeiramente vivo. Ele é verdadeiramente vivo, ele fala conosco, ele está conosco e eu não compreendia. Eu servi muitos anos ao Senhor. Às vezes tem alguma querida aqui nessa manhã que sente do mesmo jeito que eu, que pergunta ao Senhor, Senhor, eu vou na igreja, eu leio a palavra do Senhor, eu oro, eu jejuo, mas eu não conheço o Senhor de perto. Porque você muitas das vezes está esquecendo do secreto. Porque o Senhor tem algo para revelar. E o Senhor disse que Ana era uma mulher de oração. Ana é uma mulher de oração. E vou te dizer, irmã Laís, isso aqui não é para a glória do homem. Eu vou te dizer, essa manhã, tenho muito que aprender. Eu falo isso muito com a irmã Keila. Eu falo, estou em processo de transformação constante. Todos os dias eu necessito, todos os dias eu falo com o Senhor, Senhor, olha para mim, eu preciso aprender mais do Senhor. Porque o que eu estou aprendendo ainda está sendo pouco, eu quero aprender todos os dias. As minhas orações que eu faço toda a minha manhã, no meu devocional, eu falo com o Senhor, Senhor, hoje eu quero aprender algo novo. Senhor, me ensina algo novo, que seja na tua palavra, no louvor, na oração. Eu quero aprender algo novo pela madrugada, no sonho, na revelação. Eu quero aprender algo novo do Senhor. Nós não temos que aceitar, irmã Laís, e ficar do jeito que nós estamos. Aleluia. Nós não temos que aceitar ficar do jeito que nós estamos, sentado num banco da igreja, ir para a igreja e voltando do mesmo jeito que nós saímos. Nós não podemos aceitar que o inimigo entre na nossa casa e saia a hora que ele quer. Não. O Senhor não quer que nós aceitamos essas coisas. Porque o Senhor quer que nós mudamos. Sim, mudamos a nossa mente, como a irmã disse aqui. Mudar a nossa mente, não vamos conformar com as coisas dessa terra. Vemos sim ser renovados todos os dias. Senhor, nos muda. Senhor, eu quero transformação. E é o que eu quero orar aqui nessa manhã. Que o Senhor transforme a minha vida e a tua vida pelo poder da palavra. E aqui Ana, irmã Laís, Ana, foi uma mulher levantada por Deus na oração. Ali ela ia todos os anos, como eu disse, para a casa do Senhor. Ela ia junto com a sua família para a casa do Senhor, entregar tudo que ela tinha, todo o seu sacrifício, mas a sua família, ela ia ano após ano. Ou seja, Ana era uma mulher de fé.
Ana era uma mulher que ela buscava o Senhor. Ana era uma mulher que ela ia todas as vezes buscar o Senhor. Mas era uma mulher que ainda não conhecia o Senhor de perto. Aleluia. E o Senhor disse para mim, ao meu coração, que ela não desistiu. Eu penso que Ana também indagou ao Senhor em alguns momentos. Se perguntou: ah, Senhor, quantos anos que eu subo à casa do Senhor e a minha vida não está mudando. Senhor, olha as aflições que eu estou vivendo com Penina. Senhor, olha aqui o que Penina está falando de mim, Senhor. Mas ela não tinha visto resposta. Mas tem um momento que diz que ela não desiste. Ela vai sempre à casa do Senhor. E num dia que ela foi na casa do Senhor, ela ali se derramou. Diz a palavra, irmã Laís, que ela quebrantou o seu coração. Que ela se derramou na presença do Pai. Assim como tem umas aqui nessa manhã. Como tem irmãs aqui nessa manhã que hoje se derramou na presença do Senhor. Que se entregou dizendo ao Pai: Senhor, eu não aguento mais viver essa afronta. Eu não aguento mais viver essa situação. Hoje o meu coração está rasgado diante do Senhor. Eu quero mudança, Senhor. Eu não quero viver do mesmo jeito que eu estou vivendo. Eu não quero mais, Senhor Jesus, viver dessa forma. Mas diz o Senhor que Ana chorou e se derramou na presença do Pai. O Senhor quer que nós, como mulheres, como intercessoras, como mulheres de oração que Ele tem levantado, que você se entregue na oração, que você ore pela tua causa, que você ore pela tua vida, que você coloque a mão sobre a tua cabeça e repreenda todo pensamento contrário, que você louve ao Senhor sobre a tua casa. Que você não aceite a situação que você está vivendo. Não porque o Senhor vai... Porque muitas das vezes, irmã Laís, nós questionamos o Senhor. Eu vou frisar isso bem. Nós questionamos o Senhor, oramos ao Senhor, pedimos o Senhor. Não que nós determinamos aquilo que Ele faz, porque Ele tem um domínio sobre tudo. Ele tem a soberania sobre todas as coisas. O Senhor, Ele sabe o momento e a hora certa de nos tirar da provação, do deserto. Ele sabe. Mas nós não podemos nos prostrar. Eu digo no sentimento de prostrar. Porque nós não determinamos o que o Senhor faz. Nós não determinamos a soberania dEle. Porque se Ele quer fazer, Ele vai fazer para algo diferente. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa, queridos. O Senhor, em um momento da minha vida, Ele tirou alguém tão especial da minha vida. O Senhor levou uma pessoa muito importante para Ele. Fez a obra completa e me deixou completamente sozinha. Eu me senti completamente sozinha. Cheia de gente do meu lado. A minha família, meu esposo, as pessoas. Mas o Senhor aprove levar uma pessoa que eu tanto amava para Ele. Recolheu a minha vozinha para Ele. Naquele momento, irmã Laís, eu achei: Senhor, como assim, Senhor? O Senhor me disse que gosta tanto de mim, que me ama tanto. Mas o Senhor começou a me explicar, irmã Laís, que eu não entendia ainda o que o Senhor queria na minha vida. Eu não entendia ainda a voz do Senhor. Eu comecei a indagar o Senhor: Senhor, eu prefiro morrer, eu não aguento viver aqui desse jeito, não. O Senhor tirou tudo que eu tinha. Mas o Senhor disse que mesmo no luto, aleluia, Ele tem algo para nos ensinar. Oh, glória a Deus. Mesmo no luto, mesmo na dor, Ele tem algo para nos ensinar. E eu orei por muitos dias pedindo ao Senhor para que não levasse a minha avó. Que Ele fizesse a obra por completo de salvação na vida dela primeiro. Mas o Senhor disse para mim que Ele precisava fazer algo na minha vida e na vida dela. Aleluia. Tem situações que nós não vamos mudar, irmã Laís. É a soberania dEle. É a graça dEle. É o poder dEle infinito. Ele sabe tudo. Mesmo que seja no luto, queridas. Mesmo que seja na aflição, no choro. Ele tem algo para nos ensinar. E Ele me ensinou tanta coisa. Mesmo naquele luto, mesmo no choro. Ele me ensinou. Eu falo isso com lágrimas, porque parece que meu coração se destroça, mas eu consigo compreender que é o Senhor me ensinando. Aleluia. É o Senhor te ensinando da dor. Ele às vezes não vai mudar a sua situação, mas você não vai parar de clamar. Às vezes é na dor que o Senhor vai te levantar. Eu consegui compreender que foi na pior dor da minha vida. Foi no momento mais difícil que eu enfrentei até hoje.
Foi no momento mais complicado que eu vivi até no dia de hoje. Foi o luto. O luto é a situação mais complicada, né, Malaís? Que não tem mais solução. Oh, aleluia. Mas o Senhor me ensina todos os dias. Ele me ensina a não depender do homem, a depender dele. Ele me ensina que a minha amizade era tão forte com a minha avó. O meu amor era tão forte com ela. Era manassuriana. Mas a minha amizade com ele passava, era além da minha expectativa e eu não compreendia. A amizade que eu tinha com ela, eu não conseguia compreender que com o Senhor era muito além. Eu não conseguia. O Senhor me mostrou que, tirando ela da minha vida, Ele mostrava a minha dependência nele. Então não pare de clamar na dificuldade, não pare de clamar no luto, na dor. O Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Oh, aleluia! Porque através da dor Ele faz. Através da dor Ele faz. Assim como Ele falou comigo que ia fazer a obra de salvação na vida dela. No leito da enfermidade eu estremeci. Mas o Senhor me deu vitória e ela aceitou o Senhor Jesus e foi morar na glória com o papai. Se não tem alegria maior que essa, irmã Laís, eu desconheço. Hoje eu tenho a certeza que ela foi para a glória e que um dia nós vamos nos encontrar. Olha que maravilha, ele me ensinou que aquela alma era preciosa no leito da enfermidade, da morte. O Senhor me ensinou não só a mim, mas todos que estavam à minha volta. Glória a Deus. Então o Senhor disse para nós derramarmos na presença dEle, para nós entregarmos a nossa vida a Ele. Derrama sim a tua vida em oração, porque Ele te ouve. Assim como foi com Ana. Ana todos os anos buscava o Senhor, mas teve um momento que ela se entregou. Teve um momento que ela se rasgou. Teve um momento que ela derramou. Eu penso que Ana chegou ali e se jogou no chão ali daquela casa do Senhor, ali da presença do Senhor e diz: Pai, eu não aguento mais viver essa afronta. Senhor, eu não aguento mais viver essa dor, Senhor. Aleluia. Mas ali o Senhor usou do profeta. Aleluia. Usou do profeta e diz: filha, por que você está assim? Parece estar embriagada, bebeu vinho. Ela disse: não, meu Senhor, eu estou muito amargurada, eu estou muito frustrada, eu estou muito entristecida, eu já não aguento mais de tanta dificuldade, de tanta opressão, de tanto que aquela pessoa está ali o tempo todo me alfinetando, me maltratando, me machucando. Mas o Senhor diz para nós, aleluia, que o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou daquela mulher, aleluia. Glória a Deus. Então não pare de clamar ao Senhor. Não cesse de clamar ao Senhor. Derrame sim na presença do Senhor, porque Ele se lembrou de Ana. E hoje Ele lembra da tua oração. Hoje Ele lembra do teu clamor. Nada passa desapercebido perante o Senhor. A tua oração tem chegado diante do trono. Amém. Aleluia. E Ana logo depois foi para sua casa e o seu semblante já não era o mesmo, irmãos. O semblante daquela mulher já não era o mesmo. Ela não tinha nem concebido o filho. Ela nem tinha gerado o filho ainda, nem segurado ele nos braços. Mas ela já tinha, o semblante dela tinha mudado. Por quê? A situação dela não tinha mudado. A situação dela não tinha sido mudada ainda. Mas ela tinha certeza que o Deus... Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha, o Senhor, Ele se lembra de nós no dia da nossa aflição, no dia da nossa angústia, Ele se compadece. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só vou confirmar aqui que eu tô com medo do horário, irmã Laís. Está quase na hora, não tá? Está quase na hora, né? Aleluia, louvado seja o Senhor. E o Senhor diz, né, que o Senhor nos chama como mulheres servas do Senhor, como mulheres de oração. Aleluia. E o Senhor me lembrou, eu só vou finalizar aqui por causa do horário. O Senhor falou ao meu coração sobre a viúva de Sarepta. Oh, maravilha. O Senhor me disse sobre a viúva de Sarepta que ela provou da provisão.
E é o que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Né, irmã Laís? É um momento que nós estamos provando da provisão do Senhor. Nós estamos provando que o Senhor tem cuidado da nossa casa. O Senhor diz para nós nessa manhã que enquanto você ora, Ele cuida. Enquanto você ora, Ele supre. Enquanto você derrama, Ele está cuidando dos teus. Aleluia. Aquela viúva, quando Elias chegou naquele tempo na casa daquela viúva, como muitos sabem, o Senhor mandou que ele fosse ali para que ele fosse alimentado, para que ele fosse cuidado. Mas ele chegou num lugar que não havia nenhuma possibilidade de alimento, de suprição, nada. Mas quando ela chegou naquele lugar, ele chegou ali, ele chegou e falou assim para ela, olha, ele foi a mandato do Senhor, o Senhor mandou ele ali. Mas quando ele chegou ali, ele falou, olha, você vai lá, minha filha, faz um bolo para mim comer, você traz a água, que eu vou sentar aqui, tô só explicando para as irmãs. Você faz um bolo que eu tô com fome. E eu vim aqui, ela pegou e falou assim, meu Senhor, como que eu vou fazer um bolo? Eu tava já indo juntar uns gravetinhos ali, para mim fazer o que tinha de comer, tem só um restinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na panela, para mim fazer um pão, um bolo para mim e meu filho, e assim nós ia morrer agora. Nós já ia ali esperar a morte, né, na verdade. Nós já sabíamos que já aqui não tinha mais jeito. A escassez chegou sobre este lugar. E nós vamos morrer. Mas o Senhor falou para ela, vá lá e faça. Aleluia. O Senhor tem chamado mulheres nesse dia. Nós como mães, como esposas, com a fé dessa mulher. Estava falando com a minha mãe sobre essa palavra, irmã Laís, que o Senhor vem ministrando há muitos dias sobre essas mulheres do dia a dia. Eu conversando com a minha mãe, ela chegou aqui em casa, eu estava dando uma meditar, e eu falando para ela o tanto que é maravilhoso olhar para essa viúva. Olhar que ali naquele momento, naquela escassez que ela estava vivendo, naquele momento de tanta dificuldade, o que ela pegou e fez? Ela ali naquele momento, ela em vez de falar assim, não, como assim? Como que eu vou fazer um bolo para você primeiro? Isso não vai nem sobrar para nós vamos morrer. Nós vamos morrer, nós vamos passar necessidade, nós vamos padecer aqui. Mas não, ela foi obediente ao Senhor. Ela confiou que ali era o Senhor com ela. Ela confiou que o Senhor estava com ela. Aleluia. E ali ela se foi. Quando ele falou, vá lá e faça o bolo. E faça um para o teu filho comer. E ela pensou, né? Ué, mas o que tem na minha panela ali, na minha despensa, é só esse restinho de arroz e nós vamos perecer. E nós estamos vivendo um tempo assim, um tempo de caos, um tempo de dificuldade. Mas o Senhor diz para nós que Ele levantou nós como mulheres de fé, dentro da nossa casa. Mesmo quando a escassez chega, mesmo quando as portas estão fechadas, entra para o teu quarto e ora ao teu Pai em secreto. Porque o Senhor em secreto, Ele que está te ouvindo, Ele vai fazer por tua vida como fez por essa mulher. Ele vai prover na tua casa. Ele vai prover no teu dia. Quantas de nós não temos visto a provisão? Aquela mulher, ela provou da provisão do Senhor. Ela provou do cuidado do Senhor. Eu tenho visto isso constantemente, irmã Laís. Eu estava 1 ano desempregada. Tem 1 mês que eu estou trabalhando. E nesse 1 ano de pandemia, desempregado, só meu esposo trabalhando, eu nunca vi coisas tão extraordinárias que eu vi nesse tempo de crise que a minha casa estava vivendo. Por quê? Eu não parei de clamar. Eu comecei a ver coisas sobrenaturais que a gente tem que orar. É por um sabonete, o Senhor pede para nós orar. É por um arroz que está faltando na sua panela. Ore, busque o Senhor. Tenha fé, busque a face do Senhor, porque o Senhor vai fazer através da tua oração. O Senhor vai fazer através da tua fé para a tua família. Ore, busque o Senhor para que Ele mande provisão para os teus filhos, porque Ele vai prover. Como Ele fez ali. E ali não se faltou a farinha da panela, não se faltou o azeite na botija, até o momento que choveu naquela terra. O Senhor que você serve é o Deus da provisão. Por que você está desesperado?
Por que que você está correndo de um lado para o outro? Porque o Senhor é quem cuida da tua casa. Vai para o teu quarto, feche a porta e busque o Senhor. Busque provisão lá no teu secreto. Não adianta você correr não, porque é o Senhor quem vai enviar. Ele vai trazer alguém na porta da tua casa. Aleluia. Ele vai enviar alguém para te abençoar, porque Ele é Deus. Ele faz essas coisas. Aleluia. Ele faz. Porque diz a palavra que Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Ele é o dono de tudo. Eu falo com o Senhor, Senhor, se o Senhor quiser fazer agora, o Senhor pode. Basta uma palavra do Senhor nesse momento, Ele faz, irmã Laís. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridas, mães, esposas, não deixe de ter fé, não deixe de clamar, não deixe de buscar. É pelo teu trabalho, eu busquei pelo meu emprego, eu falei, Senhor, eu quero assim. Eu quero assim porque eu não quero parar de clamar, Senhor, eu quero assim porque eu não quero perder meu tempo somente lá no meu trabalho, só trabalhando e tendo as coisas da terra. Mas eu quero meu tempo precioso com o Senhor. Ore, busque o Senhor porque Ele faz. Ele é fiel, Ele faz do jeito que você pedir. A vontade do Senhor vai prevalecer na tua vida, porque Ele é fiel. Você serve um Deus todo-poderoso, não é um Deus qualquer, não há outro como esse. Aleluia. Aleluia. E louvado seja Deus. O Senhor falou sobre Débora, mas eu não vou estender. Ele falou sobre Débora ao meu coração, sobre uma líder, sobre a líder da nossa casa. Não é só a líder lá no nosso trabalho. Não é só a líder que Ele quer, irmã Laís, lá na igreja. Porque é muito fácil, diz o Senhor para nós nessa manhã. É muito fácil liderar as irmãs. É muito fácil liderar a igreja lá fora. Aqueles que não te conhecem. É muito fácil. Mas o Senhor quer que nós lideramos a nossa casa. Aleluia. Comece o Senhor hoje. Comece dando estratégia para nós hoje. Para que nós venhamos ter uma liderança saudável sobre a nossa casa. Aleluia. Para que nós venhamos liderar a nossa família, guerreando, lutando com estratégias do Senhor para cuidar da nossa família, para cuidar dos nossos filhos, para educar os nossos filhos na palavra. O Senhor te dá estratégia. Começa a pôr o Senhor em primeiro lugar como prioridade. Aleluia. Porque o Senhor está conosco. E o Senhor diz também sobre Joquebede, o poder de uma mãe. Nós vamos finalizar com Joquebede, irmã Laís. Nós somos mulheres líderes do nosso lar, que exercemos uma liderança saudável. Aleluia. E também a autoridade de o poder de uma mãe. O poder de uma mãe, a oração de uma mãe tem muito um efeito sobre os nossos filhos. O poder de uma mãe tem muito efeito sobre a nossa casa. Quando você ora pelos seus filhos, quando você ensina os teus filhos, pode acreditar, como nós lemos no princípio, aquela semente que for plantada, ela vai germinar em algum momento, na estação certa, na plantação certa. Mas eu fui uma mãe solteira. Quando eu tive a Maria Eduarda, minha menina, ela tem 16 anos hoje. Eu engravidei com a idade dela. Eu não servia a Cristo, não conhecia o Senhor. Engravidei adolescente, sem ninguém. Não tinha pai, minha mãe não morava comigo, minha mãe morava fora. E eu tive que criar uma filha sozinha. E quando eu conheci o Senhor, ela tinha 1 ano e meio a 2 anos. O Senhor me fez lembrar desse episódio, que quando eu conhecia o Senhor, eu não conseguia lidar com a minha filha. Porque eu era mãe solteira, eu não tinha o pai para ajudar, então estava tendo muitas dificuldades. E um dia eu falei com o Senhor, eu orei e apresentei ao Senhor, Senhor, eu não consigo educar ela. Senhor, eu de mim eu não consigo. Eu confesso que eu tô como uma criança cuidando de outra criança, era muito difícil para mim. E eu lembro que um dia o Senhor revelou na palavra dele, como eu disse, a boca do Senhor, a palavra do Senhor é a palavra dele, é a boca dele, busca na palavra que ele tem resposta. E o Senhor disse para mim um dia, filha, eu quem vou cuidar dela. Só busque, só ore por ela, só abençoa ela, porque eu quem vou ensiná-la. Eu vou te dando estratégias. Hoje a minha filha tem exatamente a idade que enquanto eu engravidei.
Irmã Laís, Aleluia. que gracinha que ela é. Ela é uma bênção na minha vida. Ela é uma bênção. Ela mais me ensina do que eu ensino para ela. Porque Deus é fiel. O poder da oração de uma mãe pode muito em seu efeito. Como foi com Joquebede. Joquebede orou pelo filho no ventre. Orou pelo filho ali quando ele era pequeno. E entregou confiando que o Senhor ia cuidar dele. Entregue o teu filho aos caminhos do Senhor. Entregue os teus filhos ao Senhor, porque Ele cuida. Ele faz o teu filho como Moisés, como um libertador. Ele faz do teu filho um levita. Ele faz do teu filho um homem de oração, uma mulher de oração. Porque a oração de uma mãe tem um poder e uma autoridade que nós não imaginamos. Hoje eu posso contemplar. A minha filha hoje, para mim, é um grande exemplo. Eu tinha muito medo, irmã Laís, dela ser como eu, quando eu era na juventude. Alguém difícil, alguém sem juízo, vamos dizer assim, né? Mas não, o Senhor é fiel, porque é Ele quem cuida. Ele quem cuida do teu filho, Ele quem cuida da tua casa. Basta você se levantar e buscar com fé e coragem, porque é Ele quem faz. Nós só nos prostramos, nos derramamos como Ana, mas Ele faz na nossa vida, Ele faz no nosso casamento. Ele nos dá entendimento como lidar com o nosso esposo. Aleluia. Ele que faz. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. E aqui eu finalizo minha participação, mas passei do tempo. Não, Misericórdia. fica em paz, fica Deus tem Oh, meu falado. Deus. E como está Louvado sendo seja o nome do grandioso, Senhor. como está sendo Amém. grandioso, como é lindo ver Deus te usar. Como você é Aleluia. linda, como Amém. você é linda. Obrigada. E eu preciso Amém. te dizer que Deus Aleluia. já te constituiu. Você, Aleluia. Glória a você Deus. tem que entender isso, que o Senhor, Aleluia. Ele já te constituiu como profeta de Amém. Deus das nações. Eu fico muito Aleluia. grata a Deus. Eu tomei posse dessa Glória palavra a liberada. Deus. Quantos ensinamentos, quanta autoridade de Deus. O desejo do meu Aleluia. coração é que o Senhor te faça trilhar por caminhos seguros e que aonde você colocar as plantas dos Aleluia, seus pés, Jesus. o nome do Deus vivo seja Glória a glorificado. Deus. Queridos, eu tenho Aleluia. certeza que Deus está falando poderosamente ao nosso Amém. coração. E para Meu finalizar, eu quero adorar a Deus com um trecho de uma canção. Eu queria te convidar, você que está aí do outro lado. Feche Aleluia. os teus olhos e coloque a mão direita no teu coração. Eu te convido Aleluia. nesta manhã a fechar os teus olhos e colocar a tua mão no coração e meditar neste louvor que diz assim: Aleluia. sei que os Oh, teus olhos oh, sempre aleluia. atentos permanecem em mim. Oh, aleluia. E os teus ouvidos Glória a são Deus. sensíveis para ouvir meu clamor. Oh, aleluia. Posso até chorar, Glória a Deus. mas a alegria vem de manhã. Oh, É aleluia. Deus de perto e Oh, não aleluia. de longe. Oh, Nunca mudaste, tu és fiel. aleluia. Glória, Deus de glória. aliança, Deus de promessa. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Glória a mas Deus. tua palavra vai se Tu és fiel. cumprir. Oh, aleluia. Quem prometeu, Glória a Deus, garante. aleluia. Eu vou Glória a Deus. rever essa mensagem. Eu vou Aleluia. ouvir de novo essa palavra. Que Aleluia. possamos guardar no nosso coração tudo isso que foi falado, porque veio da parte do Deus vivo.
Aleluia. E quando nos submetemos a fazer a vontade de Deus, Glória a Deus Deus. faz acontecer na nossa vida. Amém, Jesus. Posicionamento, quando a nossa querida missionária Tassiana estava ministrando e ela falou sobre Ruth, Esther, Ana, a viúva de Sarepta, ela falou de Débora e de Joquebede. E quando ela estava Aleluia. ministrando, falando acerca da viúva de Sarepta, Deus ministrava ao meu coração. Posicionamento gera provisão. Deus é Aleluia. fiel. Eu quero louvar a Deus, minha linda, por ter se disposto. Eu quero nessa manhã fazer menção da sua vida que está aqui. Você é preciosa para Deus. Você é precioso para Deus. Nós te amamos. E é por causa de cada uma de vocês que nós estamos nos dispondo aqui a cada manhã de sábado, debaixo de um direcionamento do Senhor, para trazer palavras lindas como essa. Meu Deus, como Deus tem usado as suas servas. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Maria das Neves, pela vida da Érica, da Daiane, da Manuele, que está sempre conosco, da irmã Patrícia, da minha amiga Yasmin, da Maurina, que estava aqui. Que coisa linda. Que bom, Maurina, te ver aqui. Há quanto tempo eu não te vejo. A Maurina estudou na minha sala. Nós o que estávamos na 8ª série naquela época, não era ano, não era série. E eu estou muito grata a Deus pela Maurina estar aqui, também a Vivi, a Níria, a missionária Keila, a Anne, a Jesse, a Leda, a Vanessa, o pastor Cláudio também, que sempre está conosco, a Larissa, a irmã Cláudia, a missionária Aline, missionária Keila, a Jane, a Glícia, Clésia, a Dani, a Leide Rodrigues, a Carolina, Rafa, Marciene. Se eu deixei de falar alguém, a gente vai vendo aqui. A Vanessa fez menção também. Eu louvo a Deus por vocês estarem conosco sempre. E como a nossa querida irmã trouxe essa palavra, eu preciso te perguntar: vai se levantar ou vai ficar prostrada? Deus tem dado estratégia. E eu quero louvar a Deus. Missionária, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Senhor realize o desejo do seu coração. E creia que neste tempo é você uma das mulheres que Deus tem levantado para nortear a vida de muita gente. Meninas, que Deus abençoe. Você quer liberar uma palavra de oração sobre nós? Pode abençoar. Para finalizar, você libera a bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor, né, irmã? Estou muito feliz, viu, irmã Laís, por essa manhã tão maravilhosa, tão preciosa na presença do Senhor. Eu estou aqui empatada, glorificando a Deus. Papai, nós queremos nesse momento, Jesus, te agradecer, papai, te louvar. Deus, como tu és fiel, Senhor, como o Senhor falou tremendamente ao nosso coração nessa manhã. Pai, nós podemos aqui, Senhor, sentir a tua gloriosa palavra. O Senhor falou de uma forma tremenda a nossa vida, Senhor. E nós não decidimos, ó Pai, nos prostrarmos mais como mães. Decidimos não mais nos prostrarmos como esposa, como serva do Senhor. Como mulheres empreendedoras, ó Pai, nós decidimos nos levantar. Porque hoje o Senhor nos dá estratégia nova. Hoje o Senhor nos dá armadura de poder, de autoridade. Unção diferenciada sobre cada uma de nós, ó Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, continua nos ajudando a guerrear nesses dias maus. Que venhamos ser mulheres companheiras, Pai, mulheres de oração, líder do nosso lar, ó Pai, exercendo a liderança saudável sobre os nossos filhos. Nos ajuda, Pai, a ver e enxergar a provisão do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a profetizar num cenário de escassez, num cenário de luto, Senhor. No meio do vale do ossos secos, nos ensina a profetizar, ó Pai, para que nós venhamos ter vitória, porque o Senhor já nos garantiu vitória nessa manhã, pelo poder
tua palavra, Pai, é tudo pelo Senhor. Não é merecimento nosso, Pai, é graça. É a tua graça, Pai, é o teu poder revelado na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por cada uma dessas preciosas, desses homens de Deus também que entraram aqui nessa live. Ó Deus, abençoe aqueles que irão também entrar depois, ó Pai, em nome de Jesus, alcança por misericórdia. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe Amém. a missionária Tassiane, que Deus continue Amém. te usando. Meu Deus, que Glória coisa a linda. Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor. E coisas Amém. novas estão surgindo. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe Amém. você. Eu louvo a por ter Deus, minha irmã. Louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede através da sua vida, irmã Laís. Que prazer, viu? Que prazer é esse? Estar juntamente com a irmã e com essas preciosas, viu? Para mim é um motivo de muita, muita alegria da parte do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe também com esse projeto, com esse lindo projeto. E continue te abençoando aonde fores e pregares a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Eu tomo posse. Amém. Minhas lindas, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te renove neste dia, que Deus te Amém. dê força para que nessa manhã que se inicia, você possa lidar com graça, sabedoria nas questões do Amém. dia a dia. Que Deus abençoe vocês. Amém. Fiquem todas na paz do Senhor. Tchau, tchau. Amém. Muito obrigada por estar conosco até agora. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus. Amém.